O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar quando o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgado fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus usa esta imagem do vinho novo em odres novos para mostrar que a aliança que Deus vem fazer é uma nova aliança. Não é apenas a aliança com o povo de Israel, de ter um povo e de ter um espaço de preparação para a vinda do Messias. É a construção de uma nova humanidade redimida pelo pecado, aquela humanidade que Deus tinha pensado no momento da criação do mundo. Uma humanidade em comunhão com Deus. E para isso é preciso, de facto, começar de novo a aprender o que significa a comunhão com Deus. Significa, de facto, fidelidade a Deus, significa cumplicidade com o projeto de Deus. Não é apenas o cumprimento de determinações, não é apenas o cumprimento de regras, sem saber porquê, sem base em algo de real. Não pode ser apenas uma prática exterior, meramente formal, que possa aparecer de facto como benéfica, mas sem a mudança do coração. Víamos também na primeira leitura, quando Deus censura Saul, por não ter feito aquilo que Deus mandou, por não ter obedecido a Deus, por pensar que ele é que sabia o que era melhor. E esse é o grande erro na nossa relação com Deus. Pensarmos que nós sabemos melhor do que Deus o que é que convém e pretendermos ensinar a Deus aquilo que é bom, aquilo que se deve ser feito. E isto foi o erro de Saul. Deus diz para eu destruir tudo. Não, mas eu vou guardar algumas cabras para fazer assim um sacrifício, uma coisa solene, uma coisa importante para aparecer como bondoso, como fiel a Deus. Não, a fidelidade a Deus é obedecer àquilo que Deus disse, mesmo que seja incompreensível, mesmo que ache que não tem sentido, mas se Deus diz, eu sou obediente. É por isso que Jesus diz que agora não é o momento dos discípulos jejuarem, porque o noivo está com eles. Porque precisam, em primeiro lugar, de perceber o significado do jejum, para depois então poderem jejuar verdadeiramente. Escutamos aqui Nossa Senhora a perguntar aos pastorinhos se querem oferecer-se a Deus. Eles dizem que sim. Nossa Senhora diz-lhes então, isso implica sofrimento, implica sacrifícios. Ser fiel implica sofrimento e sacrifícios.
Mas vocês ides ter a graça para superar tudo isso. É isto que Deus nos quer a nós. Se nós queremos viver uma vida de fidelidade a Jesus Cristo, de fidelidade ao Evangelho, o Evangelho da graça, da misericórdia, do amor, o Evangelho de dar a outra face, o Evangelho de partilhar os bens. Mas isso começa com aquele que está ao teu lado. Porque se tu não amas a Deus, se não amas o irmão que está ao teu lado, que precisa, e que tu vês que ele precisa, como é que podes amar a Deus que é Espírito? E o que significa fazeres uma missa muito solene, cantada em latim, com muito incenso, com muitos gestos, com música clássica, etc., se isso é tudo como se fosse um teatro? O sentido da missa é pegar no pão e no vinho e querer fazer aquilo que Jesus Cristo fez, mesmo que seja numa capelucha perdida no meio da serra. É isto que é importante perceber. Não é a roupagem que importa, não é a solenidade que importa, é o sentido com que se fazem as coisas. E isto é difícil, é. De facto, é mais fácil um ateu fazer tudo perfeitinho como se fosse a missa. Os gestos, as palavras, com aquela distância certa, com aquela pronúncia certa, com a música certa, é fácil. Por isso nós vemos os atores que representam tão bem que às vezes até nos parece que estão mesmo ali. O que é difícil é de facto pormos o coração e vivermos aquele momento que transforma a nossa vida. Isso é que é difícil. E é o que Jesus Cristo diz: vinho novo em odres velhos. O vinho pode ser novo ou pode ser velho. E é sempre vinho. Não deixa de ser vinho, sendo uma zurrapa ou sendo um dos vinhos mais caros que existem. É sempre vinho. Mas a questão é, o que é que está na forma como vivemos? E esse é o grande desafio. E nós, ao início deste ano, vamos escutando este livro de Samuel, que tem muitas aventuras, e vamos escutando Jesus a começar a assentar a base do seu ensinamento. A começar a esquecer aquilo que era, diríamos assim, aquilo que são as nossas presunções, e a começar a assentar no fundamental, que é Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, Deus feito homem, que nos ensina a amar e que nos exorta a amarmos os outros, concretamente, com gestos concretos, dar a mão a quem tem fome, a quem tem sede, a quem está despido, a quem não tem abrigo, a quem está preso, a quem está doente, dar a mão a todos para lhes dar uma vida nova. Mas essa vida nova tem de nascer de nós, do nosso compromisso, de facto, de querermos uma vida nova, a partir do centro, do coração, do íntimo do nosso ser. Aí onde está Deus, muitas vezes escondido, para que nós possamos fazer a sua descoberta e alegrarmos-nos quando o descobrimos. Nesta Eucaristia, coloquemos o nosso coração nesta ação, para que, fazendo agora o que Jesus Cristo fez, possamos continuar a fazê-lo fora da Igreja, no mundo em que vivemos e habitamos.